Quantos de vocês já foram ao posto, abasteceram o seu carro e saíram dirigindo? Quantos de vocês já fizeram isso? É um processo bem simples de ser feito, né? Você estaciona seu carro, vem o frentista, ele coloca a gasolina no seu carro, você paga ele fecha lá para não acontecer nenhum problema e você sai do posto dirigindo. Mas quantos de vocês sabem que atrás desse processo bem simples que você utiliza para dirigir o seu carro, existe todo um mundo por trás disso? Por exemplo, alguém teve que inventar a gasolina, alguém teve que inventar o carro, alguém teve que melhorar a gasolina, alguém teve que aprender a calcular a aerodinâmica do carro. Tudo isso, existe um mundo automobilístico por trás do simples ato de você colocar gasolina num carro e sair dirigindo. Hoje eu quero falar sobre um assunto que é parecido com isso. Eu quero falar sobre oração. Porque oração, a gente pode definir ela de uma forma bem simples. A oração é falar com Deus. A oração é falar com o paizinho. Para aqueles que estudam um pouco mais a Bíblia, oração é queimar incenso ao Senhor. Sabe? Então, oração ela pode ser definida num processo bem simples, igual abastecer o seu carro. Mas por trás do falar com Deus, existe um mundo que a gente precisa descobrir para saber a forma correta, como orar, de onde nós oramos, por que oramos. Então existe todo um mundo por trás do simples ato de falar com Deus. E eu quero falar então sobre isso. Eu quero falar sobre oração com vocês. E para isso, eu gostaria de ler o texto que se encontra em Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2. Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O versículo é bem simples, ele fala: nós fomos justificados pela fé e por isso nós temos paz com Deus, mediante a Jesus Cristo. Se nós depositamos nossa fé em Jesus, nós temos paz, nós temos acesso à presença de Deus. Fomos justificados. A palavra justo significa aquele que tem uma posição aceitável, aquele que foi, através da obra de Cristo, aceito na presença de Deus. Tem uma definição que eu acho legal também, que é: agora nós somos aquilo que deveríamos ser, aquilo que fomos feitos para ser. Nós somos justos. Nós podemos agora ter um relacionamento com Deus. Antes, se nós tentássemos entrar na presença de Deus, nós morríamos. Mas agora, através da obra de Jesus Cristo, nós temos paz com Ele. Por isso, quando a gente entra na presença de Deus, a gente tem paz com Ele. Ele não vai fazer nada, Ele nos ama. Ele tem um relacionamento conosco. Agora Ele pode falar com a gente. Antes, se não fosse uma pessoa escolhida, um profeta, um rei ou um sacerdote da época, ninguém poderia ter acesso a Deus. Agora, todos nós que cremos em Jesus Cristo temos acesso à presença de Deus. Nós fomos justificados pela fé na obra de Jesus Cristo e agora nós temos paz com Deus. Nós podemos falar com Deus. E se nós podemos falar com Deus, isso significa oração. Nós temos acesso à presença desse Deus Todo-Poderoso. Nós podemos chegar diante dele sabendo que ele não causará nenhum mal para nós, mas é como se fosse um pai. Agora nós temos um relacionamento de filhos para pai, de pai para filhos. Nós podemos conversar com ele. Nós sabemos que podemos colocar tudo aquilo que está dentro dos nossos corações diante dele, e ele vai conversar conosco. Ele está ali para nos consolar, ele está ali para nos amar, ele está ali para ajudar a resolver os problemas. Deus está ali como um pai para nós. E a oração é isso, é comunhão com Deus, é conversar com Deus. E nós temos paz com esse Deus Todo-Poderoso. Então, quando acontece uma situação diferente, uma situação que a gente não esperava, alguém ficou doente na família, você ficou doente, aconteceu um acidente, alguma dificuldade financeira surgiu na sua família, qual é a primeira coisa que fazemos? Oramos ou tentamos resolver?
Nós oramos ou reagimos àquela situação? Se nós oramos, nós confiamos na justiça de Deus. Se nós saímos tentando resolver com as nossas próprias forças, nós confiamos na nossa própria justiça. E se confiamos na nossa própria justiça, nós não estamos na presença de Deus. Mas se oramos, estamos na presença de Deus, pois confiamos que quando oramos, Ele responde. Ele está ali em paz conosco. Por isso, o título da minha mensagem é Oração ou Reação? Oração ou reação? Oração ou reação? E quando falamos sobre esse assunto, nós precisamos entender então algumas coisas para então entender sobre a oração que podemos fazer. Por isso, o primeiro ponto da minha mensagem é posicionados na justiça. Posicionados na justiça. Que justiça queremos utilizar? A das nossas forças, aquilo que tentamos fazer de bom, ou somos justos porque estamos em Cristo Jesus e Ele é bom? Precisamos entender isso então, para então poder falar sobre oração. Estamos posicionados na justiça. Eu gostaria de ler a história que se encontra em Marcos capítulo 10, do versículo 17 ao 30, que conta a história do jovem rico. Marcos 10, 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele. E lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Aqui, Jesus já entregou a resposta da pergunta dele. Aqui Jesus já tinha dado a resposta. Ele falou assim, o jovem tinha perguntado: o que eu farei para herdar a vida eterna? Ele diz: ei, ninguém é bom. Ninguém pode tomar as atitudes boas suficientes para herdar a vida eterna. Mas Deus é bom e Ele doa a vida eterna. Percebe? Ele já estava dando uma resposta para o problema daquele menino, para a questão que aquele menino levantou, para aquele jovem levantou. Só que ele pensa assim: só que você não entende isso que eu estou falando, então eu vou falar através de palavras que estão no seu conhecimento. E aí sim, ele continua a responder: você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Mestre, isso aí eu faço desde criança. Jesus olhou para ele e o amou. Quando a gente lê a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, nós temos que aprender a olhar as ações de Jesus. Você já escutou que nós temos que procurar Jesus na Bíblia inteira, temos que encontrar Jesus no Velho Testamento, no Novo Testamento? Vocês já ouviram isso antes? Eu sou um pouco mais simples. Eu prefiro ir na história que diz: Jesus parou, olhou, parou e o amou. Sabe, você encontra Jesus facinho quando você lê os evangelhos. Ali a gente pode aprender muita coisa, muita coisa. A gente precisa aprender a olhar as ações de Jesus ali na Bíblia. Então ele olhou para aquele garoto, ele olhou para aquele jovem. Imagine que Jesus então ele estava tendo um diálogo com uma pessoa, aquela pessoa estava de joelho na frente dele, e ele olha para ele, dá uma parada, e de repente vem uma lembrança na mente de Jesus. Você já esteve falando com alguém e de repente você dá aquela viajada porque você lembrou de algo que aconteceu na sua vida? Parece que você está vivendo a mesma situação de novo, parece que aquilo está acontecendo tudo de novo. Já aconteceu isso com você? Jesus teve um momento desse ali, naquele instante. Quando ele viu aquele jovem judeu de joelhos na frente dele, ele teve uma lembrança. E para eu contar essa lembrança para vocês, eu preciso fazer um pequeno resumo sobre a história de Israel. Se vocês quiserem conhecer mais sobre a história de Israel, façam a FATEM. Aqueles professores ali são capazes, eu sei dar um resumo para você. Então, a história de Israel é mais ou menos o seguinte: Deus tinha uma aliança com um homem, chamado Abraão. Abraão creu em Deus, e isso lhe tornou justo. Abraão era justo porque ele cria em Deus.
E Deus tinha uma aliança então com esse homem chamado Abraão. Abraão teve um filho, os filhos tiveram filhos, e filhos, e filhos, e filhos, e filhos, até que Abraão virou uma nação chamada Israel. E essa nação foi escravizada pelo Egito. E eles passaram 430 anos escravizados pelo Egito. Até que Deus lembrou da aliança que ele tinha com Abraão, levantou um homem chamado Moisés. Lembra aquele que foi colocado num cestinho, lançado no rio? Lembra dessa história? Todos conhecem a história de Moisés? O homem que abriu o Mar Vermelho? Moisés, esse homem. Então Deus lembrou da aliança que ele tinha com Abraão, e ele levantou Moisés para que Moisés tirasse o povo de Israel da escravidão do Egito. Depois de 430 anos como escravos, Moisés finalmente tirou o povo de Israel da escravidão do Egito. E quando eles saíram do Egito, eles andaram um tempo em direção ao deserto. Eles andaram um tempo e encontraram o Mar Vermelho. E naquele instante, o povo começou a murmurar. Começou a reclamar. Deus nos tirou do Egito para a gente morrer aqui diante do Mar Vermelho. Deus fez tudo errado. Deus fez... E o que Deus fez? Abençoou eles, abrindo o Mar Vermelho para que eles atravessassem em terra seca. Depois que eles atravessaram o mar, eles começaram a reclamar porque não tinha água. Eles falaram, Deus trouxe a gente até aqui para a gente morrer de sede. E o que Deus fez? Abençoou eles com água. De repente eles começaram a murmurar de novo, falando que aquela água era amarga. Deus tornou a água em água doce para que eles pudessem beber. De repente eles começaram a reclamar, não, Deus trouxe a gente até aqui, mas a gente vai morrer de fome porque não tem o que comer. O povo só reclamava. E o que Deus fez? Abençoou eles, mandando maná do céu. Deus mandava pão do céu, caía pão do céu para eles comerem. Passou um tempo, eles começaram a reclamar porque Deus só mandava pão. E aí daí Deus manda carne, manda as aves. Deus não manda eles irem caçar, Deus manda as aves lá no acampamento onde eles estavam. Eles murmuravam e Deus abençoava. Eles murmuravam e Deus abençoava. Consegue ter alguma relação com os dias de hoje isso? Consegue ver alguma relação nos dias de hoje com isso? Então o povo ele reclamava e Deus abençoava. Deus abençoava o povo não porque o povo era bom, mas porque Ele é bom. Isso chama-se graça. Isso chama-se graça. O povo de Israel viveu na graça logo após de ter saído do Egito. Eles viviam na graça. Mas como assim graça no Velho Testamento? Sim, Deus tinha uma aliança com Abraão. Abraão cria em Deus e isso lhe tornou justo. Hoje nós cremos em Jesus e isso nos torna justos. Nós temos uma aliança com Deus. E Deus tinha essa aliança com Abraão. Por isso o povo, a descendência de Abraão, era abençoada por causa dessa aliança. Isso chama-se graça. Mas chegou um dia então, que Deus decidiu conversar com o povo. Ele chamou Moisés então, em cima de um monte. Monte Sinai. E ele começou a falar com Moisés. E ele falou assim para Moisés, essa história está lá em Êxodo capítulo 19. Se vocês se manterem firmes na aliança que eu tenho com Abraão, vocês se tornarão reis e sacerdotes. Vocês serão um reino sacerdotal para mim. Aonde que nós nos tornamos reis e sacerdotes? Na graça. E Deus estava lidando com o povo de Israel na graça. Ele tinha uma aliança com Abraão. E se vocês ficarem firmes nessa aliança que eu tenho com Abraão, vocês se tornarão reis e sacerdotes. Era isso que Deus estava falando para eles. Só que Israel entendeu esse recado de forma errada. Eles entenderam esse recado de forma errada. E aí aconteceu algo que eu quero ler para vocês no capítulo 19 de Êxodo, versículos 7 e 8. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor lhe havia mandado falar.
O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Deus falou: fiquem firmes na aliança. E eles entenderam assim: nós temos que fazer algumas coisas para continuar nessa aliança. E eles falaram então, eles responderam de uma forma um pouco orgulhosa, arrogante, aquilo que Deus tinha proposto para eles. Porque eles falaram assim: ei, não há nada que Deus peça para a gente fazer que nós não somos capazes de fazer. Tudo o que o Senhor falar para nós fazermos, nós faremos. Percebe? Eles estavam falando: ei, agora é a nossa chance. Se depender de nós, nem murmurar a gente vai precisar mais. Nós somos capazes de fazer tudo isso que Deus pede para a gente. Se as bênçãos dependerem de nós, nós não vamos nem precisar murmurar mais. Vamos mandar direto o banquete cair do céu, não o pão, depois a carne, depois... Então eles estavam falando assim: ei, nós conseguimos pelas nossas próprias obras. Deus então estava oferecendo a proteção, provisão, abundância, só por eles permanecerem firmes na aliança que ele tinha com Abraão. E eles falaram assim: não, nós podemos merecer essa abundância, merecer essa bênção. Percebe como foi a resposta do povo de Israel? E aquele jovem então, Jesus tinha voltado lá no Monte Sinai. Jesus estava vendo a mesma cena que ele viu há milhares de anos atrás. É como se naquela parada que Jesus deu, naquele olhar, ele tivesse se lembrado que um dia ele estava em cima do Monte Sinai. O povo judeu estava lá embaixo, falando para ele: nós podemos conquistar as bênçãos, nós podemos frutificar sozinhos. Tudo o que o Senhor falar, nós somos capazes de fazer. E ele se lembrou dessa cena. Por quê? Porque naquele momento, ele estava ali de pé, vendo um jovem judeu, de joelhos. Ele estava olhando para baixo, da mesma forma como ele estava olhando do Monte Sinai, o povo lá embaixo. E aquele jovem estava falando assim, respondendo com o mesmo coração do povo que um dia estava lá no Sinai. Ele estava falando assim: cumprir os 10 mandamentos? Isso é fácil, isso eu faço desde criança. Jesus, até uma criança cumpre os 10 mandamentos. Me dê o verdadeiro desafio para que eu possa herdar a vida eterna. Percebe que o coração daquele jovem era igual ao coração que estava lá no povo de Israel, quando eles falavam com Deus no Monte Sinai, falando: ei, nós somos capazes. Até uma criança pode cumprir esses mandamentos. Me dê o verdadeiro desafio. Esse era o coração do jovem. Mas Jesus olhou para ele, lembrou de tudo isso e o amou. E o amou. Jesus amou aquele garoto, porque ele sabia que não era culpa dele ele ter aquele coração. O sistema, a cultura, tudo aquilo que ensinaram para ele durante a vida toda: ei, você é capaz, você pode conquistar as bênçãos, você pode manipular Deus, você pode usufruir das bênçãos, se você for bom o suficiente, você vai receber. Ele foi educado daquela maneira. E Jesus via que aquele jovem era escravizado por aqueles pensamentos. Não era culpa dele, ele era escravizado por aqueles pensamentos, por algo que o povo dele fez lá atrás, lá quando estavam no Monte Sinai. E Jesus então o amou, ficou com dó dele, amou ele. Da mesma forma, queridos, muitas vezes nós encontramos pessoas escravizadas por um sistema, por algo que a vida foi batendo neles e levando eles até aquela situação. Pessoas muitas vezes se prostituindo, pessoas viciadas em pornografia, pessoas colocando sua dependência nas drogas para ser feliz. Pessoas escravizadas por um sistema, por uma cultura. E nós devemos aprender com as ações de Jesus, porque Ele olhou essa pessoa escravizada e a amou. Não condenou, amou. Não condenou, amou. Jesus olhou e amou aquele jovem, porque o que ele passava não era culpa dele. Assim como as pessoas hoje que estão escravizadas por algum tipo de erro, não estão escravizadas pela culpa deles, mas porque Adão um dia errou. Adão um dia pecou e hoje pessoas sofrem por causa disso.
Por isso, quando nós olhamos para as pessoas, nós devemos amá-las, assim como Jesus amou aquele jovem. Voltando no versículo 21, Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Jesus disse para aquele jovem: falta-lhe uma coisa. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. E aqui começa a minha mensagem. Gostaram da... Quando aqui Jesus ele dá uma das maiores lições sobre justiça que existem na Bíblia. Sabe? Ache justiça em Jesus, depois a gente procura lá no Velho Testamento. Ele fala assim: ok, se você cumpre todos os mandamentos, você é aceito diante de Deus, porque você não tem erros. Aqueles que são bons, aqueles que são perfeitos, são aceitos diante de Deus. Hoje, nós somos aceitos diante de Deus pela perfeição de Jesus Cristo. Mas se você é perfeito porque cumpriu a lei, se você é perfeito porque foi bom o suficiente, você é justo. E justo dá frutos. E um dos frutos que o justo dá chama-se amor. Um dos frutos do justo é amor. Percebe quando ele fala assim: vá, venda tudo o que você tem e dê aos pobres. Ele estava falando: ame o próximo como a si mesmo. Quando ele fala assim: siga-me, ele estava falando: ame a Deus acima de todas as coisas. Então esse é o fruto do justo, amor. Então aquele jovem ele fica arrasado porque ele não pode dar frutos. Ele percebe que pelas suas próprias obras você jamais será justo. Você jamais será bom o suficiente para herdar os frutos que Deus tem para você. Pela sua própria convicção, nas suas próprias habilidades, você não é capaz. E ele percebe que ele não podia dar frutos. Por isso ele fica abatido. Por isso ele fica chateado. Por isso ele se sente mal. Porque fruto só dá aquele que está posicionado à beira do ribeiro. Fruto dá aquele que é justo, aquele que confia em Jesus. Isso são os justos que frutificam. E justos são aqueles que confiam na obra de Jesus Cristo. Paulo cita: não por obras para que ninguém se glorie. Se aquele jovem tivesse sido capaz de fazer coisas boas o suficientes para dar frutos, ele seria orgulhoso, se gloriaria daquilo que ele fez. Mas não, justo é aquele que frutifica em Cristo Jesus. Versículo 23. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. A versão bíblica, outras versões dizem: filhos, como é difícil que aqueles que confiam nas riquezas entrem no reino de Deus. Se você deseja entrar no reino de Deus, basta você confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não é tão difícil assim. Mas como é difícil aqueles que confiam nas suas próprias riquezas entrarem no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Repita comigo assim: todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Pedro já foi livrar o dele. Ele: ei, eu deixei tudo para te seguir.
Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado, substitua essa palavra deixado pela palavra abandonado a confiança em. Ninguém que tenha abandonado a confiança em casa, proteção, irmãos, irmãs, felicidade, alegria, mãe, conforto, pai, provisão, filhos, frutos, campos, riquezas, bens. Ninguém que tenha abandonado a confiança em casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente. Você foi feito para frutificar quando? No tempo presente, agora. Você foi feito para frutificar agora. Deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Jesus então estava nos ensinando, ninguém que deixe a confiança nas riquezas desse mundo, nas coisas desse mundo, deixará de receber as riquezas desse mundo, mais a vida eterna. Coloque a sua confiança em Jesus e você vai ver a sua vida frutificando. Coloque a sua confiança em Jesus e aí sim você é justo, e aí sim você frutifica. Posicione-se na justiça. Eu não sei quantos de vocês precisam bater metas no final do mês, fechar contratos no final do mês, multiplicar, fazer alguma coisa. Eu não sei quantos de vocês precisam disso. Coloque a sua confiança em Jesus e você vai dar frutos. Coloque a sua confiança em Jesus e você frutificará. Porque aqueles que confiam em Jesus são justos, e aqueles que estão posicionados na justiça frutificam. Aqueles que estão posicionados na justiça frutificam. Agora que nós entendemos isso, aí sim eu posso começar a falar sobre oração. E o segundo ponto da minha mensagem é a oração do justo. A oração do justo. E para isso eu gostaria de ler o texto que se encontra em Atos, capítulo 12, versículos do 1 ao 17. Atos 12, 1 a 17, que diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de Jesus. Vendo que isso agradava aos judeus, os judeus ficaram felizes quando os crentes começaram a morrer, quando Herodes começou a matar os crentes. Quando os crentes foram perseguidos, os judeus ficaram felizes por causa disso. Prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, no dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. E repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou do lado do Pedro. Ei, depressa, levante-se, disse ele. O anjo acordou Pedro lá, deu um toquinho lá. Acorda aí, Pedro, vamos, levante-se. Acorde, depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Sem ninguém encostar, elas abriram e caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo. Mais um milagre, ninguém encostou no portão.
este abriu-se por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Você consegue imaginar a tiazinha vindo, sabe, com o chinelinho dela vindo até a porta assim? E aí ela escuta a voz de Pedro. O versículo diz: ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta. Ela esqueceu Pedro lá, de tão feliz que ela ficou, ela foi contar para todo mundo e exclamou: Pedro está à porta. Ela gritou para todo mundo que estava orando: ei, Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si, você é louca, você está louca. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele, deve ser o espírito dele. Então, se tem alguém, é o espírito dele na porta. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, ele estava tão nervoso que ficou meia hora batendo na porta que já: ei, cale a boca, deixa eu falar. Descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Jesus, que tremenda essa história. A igreja estava lá orando intensamente. Já pensou você orando intensamente, de joelhos no seu quarto, orando por uma pessoa que você quer ver livre, e de repente essa pessoa bate na sua porta e ela vem testemunhar que Deus a livrou daquilo que estava prendendo ela? Você já imaginou essa cena? De repente era Pedro. Era Pedro mesmo, era ele que estava ali. E ele testemunhando como aconteceu uma intervenção divina na vida dele. Como um anjo veio e o libertou das cadeias que o prendiam. Ei, pessoas que você conhece virão falar com você, porque elas foram libertas daquilo que aprisionava elas. Pessoas que você tem orado há anos virão até você. Mas dentro dessa história toda, sabe o que mais me chamou a atenção? Eu sei que teve uma intervenção divina, eu sei que o anjo veio, tirou as algemas de Pedro, eu sei que o portão abriu sozinho, mas sabe o que mais me chamou a atenção? O quê? Ele disse assim: contem isso a Tiago e aos irmãos. Essa é a parte que mais me chama a atenção nesse texto. Porque ele podia ter falado assim: ei, vão e contem isso aos irmãos. Tiago fazia parte do corpo, ele era um dos irmãos. Ei, vão e contem isso aos irmãos. Mas por que ele falou: ei, vão e contem isso a Tiago e aos irmãos? Vocês querem saber por quê? Me pergunte por quê. Eu não ouvi lá no mezanino. Ei, por que ele tinha que falar? Ei, contem isso a Tiago. E eu fiquei pensando nisso durante muito tempo. E de repente, Deus me mostrou o porquê. Esse Tiago não é o Tiago que morreu ali, tá? A espada, não era o espírito dele. É Tiago, irmão de Jesus, não de João. Esse Tiago é o Tiago que um dia escreveria aquela carta que hoje está na nossa Bíblia. Tiago era aquela pessoa que um dia falaria sobre a oração. Tiago um dia escreveu uma carta e ele estava sentado. Ele estava lá no lugar onde ele estava escrevendo a carta que hoje está na sua Bíblia, na minha Bíblia. E ele estava pensando na história que contaram para ele sobre Pedro.
Ele estava pensando naquela história de como a igreja estava orando intensamente, incessantemente. E as cadeias de Pedro foram libertas. Ele foi liberto da cadeia e ele apareceu para eles. E quando ele pensava nessa história, ele refletindo sobre essa história, ele pega a caneta dele, a pena dele, e ele escreve assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Eu não sei quantos de vocês entenderam a mensagem até aqui, mas você é justo. A sua oração é poderosa e eficaz. E Tiago escreve isso lá em Tiago 5, versículo 16. E ele fala: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Agora sim, a gente está falando sobre oração. Poderosa e eficaz. Mas o que é essa oração poderosa e eficaz então? Porque eu tenho orado algumas coisas e não é tão eficiente assim, não é tão eficaz assim não. Eu falo, até intensamente, incessantemente eu tenho feito a mesma oração e não tenho visto tantos resultados assim. Onde está essa oração poderosa e eficaz então? E aí, eu quero explicar um pouco sobre oração para vocês então. Quantos de vocês já assistiram aquele filme Sniper Americano? Sniper Americano. Pouca gente. Quantos sabem o que é um sniper? É um atirador de elite. É um atirador que fica a uma longa distância, uma grande distância do seu alvo. E ele tem uma arma que atira de longa distância. Só que a mira dele é tão precisa que eles não erram. Então imagine assim, ele mira, ele dá um tiro, pum, morreu. Ele mira, ele dá um tiro, pum, morreu. Ele mira, ele dá um tiro, pum, morreu, pum, morreu. Todo tiro que ele dá é um acerto. Ele é poderoso e eficaz. E Paulo, ele fala sobre essa arma que nós temos nas nossas mãos hoje. Ele fala sobre as armas da justiça. Lá em 2 Coríntios 6, versículo 7, ele fala sobre as armas da justiça. Na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. Paulo então ele fala que nós temos armas da justiça, para ora atacarmos e ora defendermos. Paulo ele sabia que existia armas da justiça que nós poderíamos usar para ora defendermos e ora atacarmos. Ele sabia disso e ele fala sobre isso. Ora, nós defendemos. Oração é uma das armas que nós temos. E ora, nós defendemos. Nós defendemos aquilo que já é nosso. Nós defendemos aquilo que já é nosso. Quando a igreja foi orar por Pedro, eles estavam defendendo a liberdade que Jesus já havia conquistado para Pedro. Não era justo ver Pedro preso. Não era justo ver Pedro preso, por isso eles oravam, defendendo a liberdade de Pedro. Ora, eles defendiam. Nós oramos para defender aquilo que já foi conquistado para nós e nós já temos acesso, nós já usufruímos daquilo. Quando nós estamos usando oração como uma arma de defesa, nós estamos defendendo aquilo que já é nosso. Por que você acha que quando Pedro bateu na porta, as pessoas que estavam reunidas ali acharam que era o espírito de Pedro, era o anjo de Pedro que estava lá? Por que vocês acham que era isso? Vocês sabem me dizer por quê? Chega disso. Porque o seu espírito, ele sempre será livre, mas a sua alma e o seu corpo podem ser aprisionados. Quando o diabo se aproxima de você, ele se aproxima para matar, roubar e destruir. E ele usa a mentira para isso. E ele deposita mentira na sua mente. E você fica aprisionado por aqueles pensamentos. Você fica preocupado. Você se ocupa antes de que aquilo realmente aconteça. Você fica aprisionado na sua própria mente. A sua alma pode ficar aprisionada. Às vezes o diabo vem e ele tenta colocar algumas doenças em nós. E ele impede, o nosso corpo físico fica aprisionado de poder fazer todos os movimentos, tudo aquilo que Deus criou para o nosso corpo fazer.
Quando o diabo ataca, nós defendemos aquilo que já é nosso. Em oração, nós nunca seremos aprisionados. Nosso espírito sempre é livre. Nós sempre seguiremos o Espírito. Quando Pedro seguiu o anjo, as cadeias foram se abrindo automaticamente. E ele foi saindo da cadeia. Ei, por isso que a Bíblia fala sobre termos uma vida espiritual. Vivemos no Espírito. Porque o Espírito sempre será livre. Por isso que a Bíblia fala tanto sobre colocarmos a nossa alma debaixo do nosso Espírito. Porque o nosso Espírito sempre será livre. Mas quando você deixar, quando uma mentira chegar na nossa mente, quando uma mentira chegar no nosso corpo, nós podemos, em oração, defender, falando, não, nós somos livres. Nós jamais deixaremos que algo nos aprisione. Ora defendemos e ora atacamos. Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. Lucas 4, 18 e 19. Ele fala sobre o que atacamos. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Nós atacamos as boas novas daqueles que ainda não conhecem. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Nós atacamos as prisões que têm prendido muitas pessoas ao nosso redor. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ora, nós atacamos para que Satanás tire as mãos de tudo aquilo que ele acha que é dele, de tudo aquilo que tem aprisionado pessoas ao nosso redor. Existem milhares de pessoas hoje que estão se prostituindo, se drogando, fazendo alguma coisa, pensando em suicídio porque tem um problema financeiro. Nós, como igreja, nós podemos orar e atacar essas armadilhas de Satanás para vê-los libertos, para vê-los enxergando, para vê-los com uma vida abundante assim como nós temos. A oração é uma arma de ataque. Nós podemos vencer no espiritual. O espiritual sempre se manifestará no material. Se nós vencermos no espiritual, quando for se manifestar, a vitória já é nossa. Jesus já venceu, a vitória já é nossa. Ora, nós atacamos para que Satanás largue aquele que eles têm oprimido. Ora, defendemos, ora, atacamos. Essa é a oração. A oração é capaz de defender tudo aquilo que Jesus já conquistou para nós. E impedir que a nossa mente e o nosso corpo seja aprisionado. A oração também serve para atacar tudo aquilo que Satanás quer colocar na vida dos outros que ainda não conhecem a Jesus. Ora atacamos, ora defendemos. E para concluir, Tiago então aprendeu algo com a história de Pedro. Tiago tinha aprendido algo com a história de Pedro. E ele escreveu aquela frase lá que a gente leu em Tiago 5,16. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Só que quando ele escreveu aquela frase, ele parou para pensar e ele falou, cara, ficou um pouco fora do contexto aqui, eu preciso de uma história para justificar o porquê eu escrevi essa frase aqui. E Tiago estava procurando o porquê ele escreveu a frase, e ele queria escrever a história de Pedro ali. Porque quando ele escreveu aquela frase, ele estava pensando na história de Pedro. Só que, como a gente leu lá na história de Atos, os judeus não gostavam dos cristãos, não gostavam da igreja. E se Tiago escrevesse a história de Pedro no livro dele, na carta que ele escreveu, os judeus que pegassem aquela carta iriam rejeitar aquele exemplo. Eles iam falar, isso aconteceu com Pedro, mas Pedro a gente quer ver morto, então isso não serve para a gente. Então Tiago ele fica ali com dúvida, ele entra numa incógnita, ele fica ali um tempo ali pensando, vou escrever a história de Pedro. Eu preciso justificar a frase que eu escrevi, eu vou escrever a história de Pedro. Não posso pôr a história de Pedro, porque as pessoas que lerem podem rejeitar essa história. E eu quero que elas conheçam a justiça de Deus. Então não vou pôr história nenhuma, eles que interpretem a frase como eles quiserem.
Não, mas eu preciso pôr uma história. Eu vou pôr a história de Pedro. Não, não vou pôr história nenhuma. Não, preciso de uma outra história. Não, vou pôr a história de Pedro. Consegue imaginar? Eu imagino que ele perdeu uma semana assim. Não, vou pôr a história de Pedro lá. Não, não vou pôr a história de Pedro. Não, eu vou pôr a história de Pedro. Não, não vou pôr a história de Pedro. Eu consigo imaginar ele tendo uma revelação de Deus. E aí ele usa o exemplo de Elias. E ele escreveu em Tiago 5, 17 e 18, para justificar aquela frase, a oração do justo é poderosa e eficaz. Ele usou o exemplo de Elias, que diz assim: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Ele pensou, essa história é perfeita, a igreja estava orando intensamente, Pedro foi liberto, Elias orava fervorosamente e não choveu sobre a terra. A oração do justo é poderosa e eficaz. Ele escreveu então a história de Elias ali. E nós, hoje aprendemos com essas histórias, mas nós olhamos tanto o como, que quando nós lemos a história de Atos, lá no capítulo 12, a história de Pedro, a gente pensa, a igreja orava incessantemente, intensamente, então nós temos que orar intensamente. Quando olhamos a história de Tiago, de Elias, no livro de Tiago, a gente olha que Elias orava fervorosamente, então nós temos que orar com fervor. Deus toca, Deus faz, Deus, com muito fervor. E nós estamos tão focados no como, que a gente tenta aprender e tenta trazer isso para nós. A igreja orava intensamente, incessantemente, vamos orar incessantemente. E a gente faz aquelas loucuras de ficar um mês inteiro orando na igreja. Vou ficar um mês inteiro na igreja só orando. Mas e quando olhamos fervorosamente, achamos que temos que orar gritando. Achamos que isso é como orar. Mas o interessante, o segredo do que Tiago estava descrevendo ali, está na primeira frase do versículo 17, que diz que Elias era humano como nós. Elias era homem como nós. Naquela época, já existia distinção entre judeu e cristão, gentios e não gentios, santos e não santos, justos e injustos. Já existia uma separação entre povos. Então, Tiago ele estava falando assim: ei, Elias era homem como nós, não de carne e osso, mas como nós, justos. Nós que estamos do lado de Jesus, nós que fomos aceitos na presença de Deus através de Jesus Cristo. Elias era homem como nós. Elias era homem como a igreja. Elias era homem como você. Elias era homem como nós. Elias era aceito diante de Deus. Hoje, você é aceito diante de Deus. Elias tinha autoridade. Hoje você tem autoridade. Elias tinha a arma da oração. Hoje você tem a arma da oração. Elias era homem como nós. Esse é o segredo de Tiago. Ele estava falando, ei, Elias também era justo. Elias também era justo. Elias estava posicionado na justiça. Por isso, antes de saber como orar, nós precisamos aprender que posição ocupamos quando oramos. Nós estamos na posição de justos. Nós estamos em paz com Deus, o Criador dos céus e da terra. Nós estamos diante do Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quando falamos, Ele nos ouve. Nós podemos ter comunhão com esse Deus. E nós ocupamos essa posição. E quando nós oramos, essa oração é poderosa e é eficaz. Gostaria de pedir que você se levantasse. Você é justo, pois confia em Jesus. Toda
aquele que coloca a sua confiança em Jesus, de que Ele é que foi capaz, de que Ele é bom, esses têm acesso à presença de Deus. Você é justo, pois você confia em Jesus. E a oração do justo é poderosa e eficaz. Quando você for orar, lembre-se, eu ocupo a posição de justo. Então libere o que tem que ser liberado, amarre o que tem que ser amarrado. Use o sobrenatural para influenciar o natural. Ei, lembre-se, você é sobrenatural. Você é sobrenatural. No sobrenatural nós já vencemos em Cristo Jesus. Traga isso à existência na terra. A sua oração é poderosa e eficaz para isso. Não existe mais nada que possa te aprisionar. Não existe nada que possa te aprisionar. Você é justo. Assim como o seu espírito é livre, você pode viver livre na sua alma, no seu corpo. Você é justo, pois você confia na obra de Cristo Jesus. A sua oração é poderosa e eficaz, porque você confia nele. E Ele pode. Nada é impossível para Deus. Tudo é possível para Deus. Amém? Espero que vocês tenham sido edificados.